Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu conheci a Neide na igreja, onde todo domingo eu acompanhava meus filhos na missa. A minha ex-esposa era uma praticante assídua do catolicismo e transmitiu o ensinamento tanto para Rayane quanto para o Douglas. E para garantir que eles não fossem sozinhos, especialmente porque a minha ex estava com um bebê pequeno, me propus a acompanhá-los. E foi uma surpresa para todos, pois nunca eu fui de frequentar lugares religiosos. Para mim, a conexão com Deus sempre foi algo íntimo, interior, e eu acreditava que podia resolver tudo diretamente, sem a necessidade de intervenção de outras pessoas. Bom, esse era o meu ponto de vista. Um dia, quando estávamos voltando da igreja, eu vi a Neide no caminho debaixo de um sol forte, segurando uma criança no colo. E eu deduzi que fosse o seu filho e senti pena e ofereci uma carona. Ela aceitou a carona quando viu que eu não estava sozinho no carro e fomos conversando durante o trajeto até o lugar onde ela precisava ir. A Neide compartilhou comigo que o menino era seu filho e que o pai desapareceu quando ela ainda estava grávida. Tanto ela ressaltou que, com a graça de Deus, o seu filho não passava necessidades. Ela também mencionou que estava morando temporariamente na casa de conhecidos, mas a situação era difícil, pois ouvia constantemente crítica das pessoas sobre ela e o seu filho, e isso a deixava bastante abalada. E até deixou escapar algumas lágrimas. E eu me senti tocado pela sua história e a consolei, afirmando que tudo ficaria bem e que o amanhã seria um novo dia. E realmente, as pessoas na casa onde a Neide morava pareciam ter um jeito esquisito, pouco amigável. E quando parei o carro em frente à porta, um homem que estava sentado se levantou, entrou e bateu o portão com força. E a Neide comentou comigo que aquele era o tratamento que ela recebia. Mas com fé em Deus, logo ela iria ter o seu próprio cantinho. E eu simplesmente respondi amém. Bom, naquele domingo almocei com os meus filhos e ao final do dia os levei de volta para a casa da minha ex. Aproveitei para entrar, conversar com ela e o seu atual marido e também ver o bebê deles. Apesar da separação entre mim e a Sônia, mantínhamos uma ótima relação. Na verdade, éramos melhores como amigos do que como casal. Ela sabia que podia contar comigo, assim como eu podia contar com ela e com o seu marido, Cláudio. A semana passou e um dia, voltando do trabalho, avistei a Neide carregando algumas sacolas de supermercado, que, na minha opinião, pareciam bem pesadas. Imediatamente parei o carro e perguntei se ela gostaria de uma carona. E mais uma vez a Neide aceitou. Perguntei sobre o garoto e ela me informou que ele ficava com a filha da vizinha enquanto ela trabalhava. E curiosamente, perguntei qual era o seu trabalho e a Neide me disse que trabalhava como diarista. Enfim, eu só voltei a encontrar a Neide novamente no domingo. E como eu sempre almoçava com os meus filhos, estendi o convite para ela e o menino. E a Neide aceitou. Depois do almoço, os meus filhos insistiram em ir ao parque. E eu aproveitei para convidá-la. E um tanto sem graça,
A Neide me disse que não gostaria de abusar da minha gentileza, mas como eu já estava um pouco interessado nela, afirmei que seria um prazer e que a companhia dela me fazia muito bem. Enquanto os nossos filhos brincavam juntos, aproveitamos para nos conhecer melhor, e a Neide era uma mulher tão simples que a simplicidade dela me conquistou. E olha que o perfil dela não era o meu. E como dizem que os opostos se atraem, eu acabei me atraindo por ela. Trocamos números de telefone e na mesma noite continuamos conversando pelo aplicativo. E confesso que adormeci enquanto a Neide me contava sobre a sua vida. E só acordei na manhã seguinte com o telefone completamente descarregado. A minha sorte é que eu nunca dependi de alarme, porque, caso contrário, eu iria chegar atrasado no trabalho. Como técnico de refrigeração e climatização, a minha agenda frequentemente me levava a atender clientes em diversas localidades, o que às vezes resultava em passar até 2 dias fora de casa. E apesar de ter que dormir fora, eu tenho uma grande paixão pelo meu trabalho. E aconteceu que eu fui enviado para resolver um problema em uma outra cidade. E acabei ficando por lá até domingo, perdendo assim a oportunidade de acompanhar os meus filhos à missa. No entanto, graças à disponibilidade do marido da minha ex-esposa, que trabalhava em regime de escala de um domingo sim e outro não, os meus filhos puderam participar da missa naquele dia. E para minha surpresa, recebi várias mensagens da Neide, dizendo que sentiu a minha falta. E considerando que ela raramente me enviava mensagens, entendi que ela realmente estava sentindo a minha ausência. E em resposta, decidi enviar uma mensagem de volta e fiz questão de deixar claro que eu também havia sentido falta dela. E naquele domingo, a Neide estava se sentindo mais carente e começou a escrever os seus sentimentos, coisas que foram mexendo com meu instinto masculino, o que despertou algo em mim. E sem perceber, acabei fazendo um comentário que levou a Neide a admitir que pensava em mim da mesma maneira. Aquelas palavras foram exatamente o que eu precisava ouvir. Então, sugeri um encontro para o dia seguinte. No entanto, a Neide mencionou que tinha o Fabrício para cuidar e não queria deixá-lo com a babá, além do horário combinado. Eu sugeri que ela pedisse à babá para ficar algumas horas a mais com ele, garantindo que eu pagaria pelo tempo extra. E naquele momento a Neide não me deu mais nenhuma resposta e parou de me mandar mensagens. Olha, eu até achei que havia pegado pesado com ela. E quando foi no finalzinho da tarde, ela me enviou uma mensagem dizendo que havia conversado com a moça que cuidava do Fabrício e ela topou ficar com ele. E ali acendeu o meu desejo por ela novamente e eu comecei a contar as horas para me encontrar com a Neide. E o dia todo foi de ansiedade para mim e finalmente, quando nos encontramos no ponto combinado, senti o meu coração acelerar e perguntei a Neide para onde ela gostaria de ir. E a sua resposta foi simplesmente: estou em suas mãos, me leve onde você quiser. E eu não pensei 2 vezes e decidi levá-la para um hotel. E lá vivenciamos momentos intensos e loucos. A Neide se mostrou uma mulher completamente diferente, ousada e capaz de fazer um homem delirar de tanto prazer.
Eu não havia conhecido alguém tão apaixonado e ardente como ela. E confesso que até cheguei a me cansar enquanto a Neide pedia por mais. Deixei a Neide na porta de sua casa mais de 11 horas da noite. E antes dela sair do carro, entreguei o dinheiro para que ela pudesse pagar a babá do Fabrício. E a Neide me agradeceu e me deu um beijo e afirmou que gostaria de repetir a experiência outra vez. E elogiou o meu desempenho, mas eu rebati, dizendo que o sucesso da nossa noite havia sido totalmente dela. E ficamos um tempinho nos elogiando. Eu fiquei completamente na dela. E no dia seguinte, a Neide me ligou e contou que teve que passar a noite na varanda com o filho, porque ninguém atendeu a porta. E ela começou a chorar e eu pedi para ela se acalmar, dizendo que tudo iria se resolver e que ela precisava ter paciência. Olha, eu até me senti um pouco culpado, sabe? Porque eu havia segurado ela até aquelas horas. Resumindo, comecei a namorar com a Neide e vi com os meus próprios olhos o jeito que eles tratavam a Neide e o Fabrício, e como me ignoravam na cara dura. Os donos da casa não me cumprimentavam, e em uma ocasião, ao entrar no quintal para tomar uma água, fui confrontado por um senhor que insinuou que não gostava de malandros entrando em sua casa, o que me deixou desconfortável, viu? E a partir dali não insisti mais em tentar fazer amizade com aquelas pessoas. E pegava Neide e o Fabrício na porta. E após 3 meses de namoro, tomei uma decisão importante. E convidei a Neide para morar comigo. Poxa, a gente se dava tão bem. A Neide era tão alta astral. Os meus pais expressaram preocupação, achando que eu estava agindo com pressa e que seria melhor esperar para ter certeza se a Neide era realmente a mulher com quem eu queria passar o resto da vida. No entanto, eu já tinha uma convicção interna de que ela era a pessoa certa para mim. Então, decidi não dar ouvidos a ninguém e assumi o compromisso de acolher a Neide e o Fabrício em minha vida. E quando eles vieram morar comigo, o Fabrício parecia um ratinho de tão magro e desnutrido que era. Além disso, notei também que ele nem tinha roupas boas. Eram todas camisetinhas desbotadas e com furos. E tendo ele como um filho, decidi então separar um valor e entregar na mão da Neide para ela comprar umas roupinhas novas para ele. E mesmo eu salientando que ela não precisava mais trabalhar, a Neide fez questão de continuar apenas com uma casa. E a cada 15 dias ela saía cedo e só voltava no fim da tarde, super cansada. Eu até tinha pena dela e insistia na ideia de que ela não precisava daquilo. Mas a Neide tinha muita consideração por essa família e continuou. Agora éramos uma família e não me arrependi de compartilhar a minha vida com a Neide. Aos poucos ela foi me apresentando a sua família, tudo através de telefonemas e videochamada. A mãe da Neide, a dona Herculana, expressou a sua felicidade em saber que a filha havia encontrado um bom homem e ainda compartilhou que quando a Neide era mais nova, havia sido bastante desobediente e que veio para São Paulo fugida e na rebeldia. E por isso, acabou quebrando a cara muitas vezes. Mas graças às suas orações e fé em Jesus, agora ela sentia que a filha estava em boas mãos. A Neide, constrangida pela mãe expor a sua vida, acabou me revelando
as loucuras da sua adolescência. A minha mulher me contou que saiu do Ceará por causa do pai do Fabrício, que fez centenas de promessas vazias e não cumpriu nada do prometido. No entanto, aprendeu com as experiências e agora o seu único desejo era viver em paz e em tranquilidade. E como eu sempre tenho em mente de que quem erra uma vez pode muito bem não errar mais, pedi a Neide que deixasse o passado para trás e seguisse em frente. Para mim, o que importava era o presente e o futuro que poderíamos construir juntos. A Neide queria muito ter um filho comigo, mas como eu era vasectomizado, ela acabou entendendo e não falou mais sobre o assunto. E durante 2 anos, eu e a Neide nunca brigamos. A nossa vida de casados era maravilhosa. Eu podia sair para jogar bola nas sextas-feiras sem ela implicar. E quando eu voltava, ela me recebia com carinho, perguntando como tinha sido a partida. E eu parecia estar vivendo um sonho. Um dia, eu ouvi a irmã da Neide mencionar que o primo, juntamente com a família, estavam considerando se mudar para São Paulo. E perguntou se a Neide conhecia algum lugar barato para ele ficar. E a Neide respondeu de forma rude, dizendo que não iria ajudar ninguém, pois quando chegou em São Paulo não recebeu apoio nenhum. E que se o primo quisesse tentar a sorte, não deveria contar com ela. E a irmã da Neide até chamou a sua atenção, dizendo que ela precisava ser mais compassiva e empática. Mas a Neide insistiu em sua posição, afirmando que o primo e a família não deveriam contar com ela. E quando ela desligou o telefone, eu perguntei por que tanta falta de empatia. E a minha esposa respondeu que a sua família era muito folgada e que provavelmente o primo queria vir para se encostar em nós. E ela deixou claro que não permitiria que ninguém se aproveitasse da nossa bondade. E pediu para eu não me intrometer, que com a família dela, ela se resolveria. E passado alguns meses, a Neide perguntou se eu estaria disposto a deixar o seu primo ficar por um tempo em nossa casa até ele se ajeitar. E eu expliquei que não havia tanto espaço para abrigar 2 famílias. Mas a minha esposa me explicou que o primo viria primeiro e depois mandaria buscar a esposa e o filho. Então eu não vi problema e sugeri que ele podia ficar no quartinho da garagem, já que lá tinha um banheiro e ele podia ficar mais à vontade para entrar e sair a hora que bem quisesse. No dia em que o primo dela chegou em São Paulo, a Neide foi buscá-lo na rodoviária e eu não pude acompanhá-la porque estava trabalhando. Mas ela saiu logo cedo para recebê-lo e quando cheguei em casa, lá estava ele, se ajeitando no quartinho. Assim que estacionei o carro e desci, ele veio me agradecer pela hospedagem e garantiu que assim que arrumasse um emprego, procuraria um lugar para ficar e que não iria se aproveitar de nós. Eliel mostrou ser um homem de caráter e durante os meses em que morou conosco, não tive problemas com ele. A minha esposa, por outro lado, era quem mais implicava. Ela dizia que o primo era muito acomodado e que se fosse outra pessoa já teria arrumado um emprego. Ela expressava sua insatisfação e dizia que logo iria explodir com ele. E eu pedia para ela manter a calma, lembrando-a de como era ruim morar na casa dos outros e ser maltratado. O primo da minha esposa tinha muitas habilidades como pedreiro, então eu decidi contratá-lo. Para concluir
concluir algumas obras inacabadas em casa. E eu fiquei satisfeito com o trabalho dele. O Eliel era muito caprichoso. E houve uma ocasião em que eu não fiquei satisfeito com o comportamento do Eliel. E aquilo me deixou com o pé atrás com ele. O meu enteado estava brincando na garagem, quando o Eliel soltou um palavrão e pediu de forma grosseira para o garoto fazer barulho em outro lugar, e que se ele não parasse, iria dar umas palmadas nele. E quando ele saiu na janelinha e me viu, ficou visivelmente constrangido e pediu desculpas repetidamente, falando que estava com muita dor de cabeça. Mas eu não disse nada para ele e comentei o ocorrido somente com a Neide, que achou um absurdo. Bom, e como eu passei a não sentir mais paz com ele dentro da minha casa, eu mesmo fui falar com o Eliel e sugeri que ele encontrasse um outro lugar para ficar. E o primo da Neide me garantiu que iria procurar. Mais uma vez, eu fui enviado para realizar um serviço em uma outra região. E como de costume, precisei ficar fora de casa por cerca de 3 dias. E durante esse tempo soube que o Eliel estava de mudança e provavelmente não estaria mais em casa quando eu retornasse. Conversei com a minha esposa e ela me informou que as coisas dele estavam todas prontas e embaladas e que ele estava apenas aguardando um conhecido vir buscar. E isso me deixou ainda mais aliviado, especialmente depois do incidente com o Fabrício. O modo como ele tratou meu enteado sinceramente despertou uma forte repulsa em mim. E quando eu estava voltando para casa, tentei ligar várias vezes para minha esposa. Mas ela não atendia o telefone e até em casa ninguém atendia quando o telefone tocava. E isso foi me deixando cada vez mais preocupado, com o coração apertado. E aquela angústia não era coisa à toa. E ao chegar ao portão de casa, eu percebi que o cadeado não estava trancado como de costume e o portão estava aberto. Aquilo já me deixou meio assim, porque era a própria Neide que brigava comigo quando via o portão aberto. Mas enfim, olhei para dentro do quartinho e vi que as coisas do Eliel não estavam mais lá, e eu respirei aliviado. Eu não queria mais aquele homem dentro da nossa casa. E subi as escadas chamando pela Neide e pelo Fabrício, mas ninguém me respondeu. Era como se eu estivesse num deserto. E a surpresa maior foi ao abrir a porta da sala que eu quase caí para trás, porque a minha casa estava completamente vazia. Todos os móveis haviam desaparecido, até mesmo os quadros da parede foram levados. E os únicos itens deixados para trás foram um álbum de fotografia e a minha estante de livros. E a tranquilidade veio ao constatar que os documentos da minha casa estavam intactos, guardados junto aos livros. Até as minhas roupas eles levaram. Olha, eu insisti em ligar para Neide, mas ela não me atendeu e eu não sabia por onde procurar por ela. Até que eu tive a ideia de ir procurar pela Neide na casa onde ela morava antes de me conhecer. E cheguei lá, bati palmas, e o mesmo senhor que tinha me dito que não gostava de malandros me atendeu. E eu perguntei se ele tinha visto a Neide e expliquei o que estava acontecendo. E ele não teve nada de bom para me dizer sobre a Neide. Disse que ela não era confiável e que se envolvia com pessoas erradas. Inclusive, namorava alguém que estava na prisão.
e o visitava regularmente. E eu achei aquilo uma calúnia sem tamanho. Mas ele, para não passar como mentiroso, chamou a sua esposa. E ela confirmou tudo o que ele tinha me dito. E eu fiquei arrasado ao ouvir tudo aquilo. E o homem destacou que eu tive sorte em não ter passado por algo pior e finalizou chamando a Neide de rata de cadeia. E ao perceber que havia sido enganado pela Neide e pelo sujeito que ela afirmava ser o seu primo, eu me senti um idiota. Poxa, eu havia aberto as portas da minha casa e recebido aquilo em troca. E durante o retorno para minha casa, eu me lembrei que eu tinha o número da irmã dela gravado no meu celular. A Neide frequentemente ligava para ela do meu aparelho e eu não pensei duas vezes e liguei para Nilza. A irmã da Neide me atendeu animada, perguntando como eu estava, como estava a Neide, o Fabrício. E eu respondi que eu não sabia onde ela estava e que eu havia acabado de chegar em casa e não tinha mais a Neide, nem o Fabrício, nem o primo, e muito menos os meus móveis. A Nilza, a irmã da Neide, ficou sem entender absolutamente nada. E eu expliquei tudinho, tintim por tintim. E fui informado que o primo não havia saído do Ceará e que o homem que estava na minha casa podia ser qualquer um, menos o primo Valdemar. A irmã da Neide lamentou a atitude da irmã dela e prometeu me informar se soubesse de algo. Mas a Neide simplesmente desapareceu completamente. Os seus irmãos me ligaram pedindo uma avaliação dos móveis que haviam sido roubados, pois a família prezava muito pela honra e a Neide estava manchando o nome deles. Eu decidi não aceitar o ressarcimento, pois os irmãos da Neide não tinham culpa da safadeza dela. A minha família se solidarizou comigo diante do ocorrido e me presenteou com móveis novos. Sinceramente, eu fiquei traumatizado e incrédulo. Olha, era difícil de acreditar que alguém fosse capaz de fazer algo assim. Troquei todas as chaves da minha casa e por algum tempo eu senti medo de ficar sozinho. A Neide me deixou profundamente assustado. Afinal, o homem que ela colocou dentro da minha casa era um bandido e eu não sabia. Então, decidi voltar a morar com a minha mãe e coloquei a minha casa para alugar. E após um período sem me envolver com ninguém, no início de 2021, tive o prazer de conhecer a Cibele, uma amiga da minha ex-mulher. Ela apareceu no aniversário do meu filho Douglas e a nossa apresentação foi planejada pela Sônia e pelo Cláudio, porque eles acreditavam que éramos perfeitos um para o outro. E foi ali que começamos a nossa história. Cibele era mãe solteira e estava na espera do seu grande amor. E depois de um ano de namoro nos casamos e estamos até hoje escrevendo a nossa história.